Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. O programa é gravado, vocês podem ver que está meio noite aqui, mas sejam bem-vindos no horário que estiverem nos assistindo. Gente, hoje a casa está cheia, né? Vocês podem ver que estamos com várias pessoas aqui. Estamos aqui com o Rei Aragon, com o Ed Cardim, com a Manu Meirink, que está sempre por aqui, que é a pessoa que faz aqui e acontece também, o Rei, que é a pessoa que está por trás, o Ed, nosso convidado especial também, para um papo super legal aqui que a gente vai ter, que são sobre dados, vieses cognitivos, lawfare e o que o mundo sabe sobre nós e o que sabemos dele. Gente, esse papo vai ser super interessante, porque eu sou a pessoa que mais vai aprender nessa conversa aqui, porque a Manu, o Eden e o Rei são eles que sabem tudo. Eu estou aqui mais como uma grande espectadora também nessa conversa para aprender muito aqui. Gente, qual que vai ser o assunto? O assunto é sobre uma recente investigação a respeito dos financiadores do lobby israelense e como isso afeta as informações que são transmitidas sobre o genocídio palestino a partir de veículos como o jornal New York Times. O que tudo isso tem a ver com a gente aqui no Brasil, afinal de contas, né? Esses dados preliminares foram apresentados pela primeira vez na última edição da CryptoWave, que teve em São Paulo nesse último final de semana. Os três aqui estavam lá. Quero saber os detalhes, quero saber, inclusive, das fofocas, Manu, que é a pessoa das fofocas aí, viraram a noite. Gente, até eu acho que era legal vocês explicarem até o que é esse evento Crypto Rave, porque para mim foi uma coisa muito nova, eu nunca tinha ouvido falar. Mas antes de passar para a Manu, que vai apresentar vocês, eu acho que a Manu também já pode contar um pouco, porque essa ideia de uma rave, um evento que traz comunicação, traz essas coisas, é muita novidade. Mas antes da Manu falar, eu vou dar aquele recadinho rapidinho de toda semana para vocês não esquecerem que a gente já está aceitando contribuições diretamente através do nosso Pix, que é o apoio@conectaedu, ou pelo nosso Catarse, que o link está na descrição do vídeo, e aquele agradecimento bem maroto aos convidados aqui presentes, a quem está nos acompanhando, CNPq, FAPERJ, NCTDSI, NCTNAC, Brasil 247, pelo espaço que nos cede aqui, e a UF. Enfim, Manu, segue aí. Oi, gente, tudo bem? Enfim, estávamos lá, né, na Crypto Rave. Eu também não conheci por causa desses nossos dois convidados, um evento muito interessante, porque realmente tem essa ideia de virar à noite com conteúdo, escutando, tem palestra a madrugada inteira, 3 da manhã, 4 da manhã, tá a galera lá falando de 6 da noite às 6 da noite do dia seguinte, né, de sexta para sábado. Fiquei a madrugada inteira? Não, porque não tenho essa condição física. Mas uma galera ficou, a gente conheceu gente que estava contando o que aconteceu de madrugada, muito legal. Enfim, vou falar para os nossos convidados, quem vai falar hoje são eles. Reinaldo Aragon é nosso colega aqui da Rede Conecta, o grande fundador, rei soberano da Rede Conecta, membro pesquisador do Núcleo de Estudos Estratégicos em Comunicação e Cognição, o NEEC, é aqui, né, como falei, nosso grande rei, e também é participante do CityLab UF, além de jornalista da Radicantes. E o Eden Cardim é jornalista de dados e cientista da computação, especializado em bioinformática, geoprocessamento, big data, segurança de informação e criptoativos, assuntos que a gente vai falar muito aqui hoje. É militante do software livre e transparência de dados e é fundador e editor da revista digital radicantes.org, que é uma revista, assim, acabou de sair, quentinha. Se puder contar para a gente também mais, pode contar. E aí, vou jogando essas coisas aqui para vocês, né? Tudo isso, e já vou para a primeira pergunta. Antes da gente chegar nos dados que foram coletados, né? Que a gente coletou, vocês coletaram dados muito específicos dessa relação com o New York Times, mas tem todo um caminho que foi trilhado até chegar nesses dados que fazem com que eles, para a gente entender eles e que, né, tudo faça sentido e, né, a gente compreenda. Eu queria seguir, então, um caminho que foi usado na apresentação da Crypto Rave, que eu acho que ajuda muito a gente a entender esse rolê todo. E vocês começaram falando das tecnologias de violência e guerra, como doxing, biometria comportamental, entre tantos outros. Queria que vocês contassem um pouquinho, então, para a gente, o que são essas tecnologias e qual a relação dessas tecnologias com Israel. Porque, assim como a Marcela falou, eu lá na Crypto Rave também, né, fiz ali aquela apresentação inicial do que era, mas eu fui aprendendo tudo lá com eles. E eu ia ouvindo e ficava, meu Deus, eu e a plateia, o que está acontecendo? Então, contem para a gente, iniciando, né, essas tecnologias de violência e guerra, como o doxing, como a biometria comportamental, e o que isso tem a ver com Israel?
Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. As tecnologias de vigilância e guerra, né, que são mais utilizadas hoje, né, no mundo, uns 20 anos atrás parecia coisa de ficção científica, né, coisa que você via em filme. E isso virou realidade depois de um tempo, né? Sempre começa assim, começa com ficção, pode ser isso, pode ser aquilo. Teve um seriado muito famoso, tal, do Black Mirror, que fez muito sucesso, né? Que depois foi para Netflix, tal, que tinha muito, falava muito disso, e hoje essas coisas viraram realidade, né? Então você tem o doxing, que é significa vazamento proposital de documentação particular, escrito com 2x, né? Que é uma prática que se fazia ali no começo da década de 80, 90, quando começaram a surgir esses grupos hackers anônimos, assim, e tal, eles precisavam fugir da polícia e eles entravam em guerra um com o outro, descobrindo quem eram os membros, né, todo mundo era secreto e tal, e vazando as informações dos membros da facção rival, né, de hacker, vazando essas informações para o FBI, né, para que eles fossem presos. Então, acontecia esse tipo de guerra na década de 80 e 90, bem, lá nos primórdios assim, da internet, dessa tecnologia mais contemporânea. Hoje em dia, isso é bem comum, né? Se faz isso bastante hoje. Então, por exemplo, você milita lá no seu partido e tal, e aí alguém no partido rival, né, descobre que você trabalha numa empresa, que seu chefe é bolsonarista e você é filiado ao PT. Então, o cara vai lá, levanta toda essa informação, tira print, você publica na internet tal, e manda lá para o seu chefe na esperança dele te demitir, né? Então, acontece muito isso hoje em dia, tá? Principalmente depois aí da ascensão do Bolsonaro, né? Com todas as fake news e tal, aí começaram até a inventar fake e disseminar, né, a respeito de uma pessoa. Teve um caso onde teve um assassinato de uma facção recente aí, né, que um namorado ciumento foi e inventou ali uma informação falsa a respeito da namorada dele, entregou para a facção e a facção acabou assassinando a namorada dele. Então, é uma coisa muito séria, muito grave, né? E tem grupos online que fazem isso, né? Tem um grupo aí que atua no Twitter, enfim, não vou entrar no mérito de ideológico, da motivação ideológica deles, mas que eles detectam quem tem alguma posição anti-Ucrânia, né, na guerra e tal, e aí eles pegam, tira print e manda para o empregador da pessoa na esperança da pessoa ser demitida, né? Então, ou seja, a internet, assim, sem entrar no mérito ideológico, a internet deveria ser esse lugar, né? Começou lá na década de 90 com esse sonho, né, de democratizar a informação, todo mundo ia ter voz e tal, mas hoje você vê que não é bem assim, né? Tem certas opiniões que você não pode emitir, que você corre o risco de ser alvejado por algum tipo de tecnologia dessa, né? Então, isso para falar do doxing. O rastreamento é nosso velho conhecido, né? Então, um grande exemplo disso é o Waze, né? Que todo mundo conhece aí, o aplicativo lá que você liga, você diz onde você está no GPS e aí ele vai te orientando ali a seguir o melhor caminho no trânsito. Então, para fazer isso, ele tem que saber onde você está, né? Então, eles ficam rastreando, sabe sua posição e, né, coordenada geográfica muito precisa. Então, não que essa empresa já tenha feito isso, eu não conheço nenhuma instância particular, para deixar isso claro, mas que, teoricamente, é muito viável essa informação vazar e, sei lá, alguém mandar um míssil na sua casa com a coordenada, ou no seu carro, né? Enfim. Então, são coisas que são preocupantes quando a gente está vendo aí o desenvolvimento do mundo, indo para esse cotidiano mais bélico, mais informatizado, né? Então, é preocupante. Tem também a inteligência artificial, que surgiu aí, uma versão comercial, né, mais comercial disso, recentemente, está muito na moda, digamos assim, mas que são na verdade, tecnologias que já existem há muito tempo, que chegaram agora no conhecimento popular por conta desses produtos aí que têm saído, né? Mas, basicamente, existe um interesse em coletar informação de todo mundo que frequenta, que está ali online o tempo todo,
para alimentar esses algoritmos, digamos assim, que produzem o que é chamado de inteligência artificial, né? Que são esses grandes modelos de linguagem, né, principalmente, que dependem de dados, de informação das pessoas para poder produzir o conteúdo, fazer o que eles fazem lá, né? Então, aí para dar um exemplo, o Wix, né, aquela plataforma que você consegue criar um site ali, clicando e arrastando. Quando você está fazendo isso, ele está coletando tudo que você faz para poder sugerir um site bacana, parecido com o que você montou, para uma outra pessoa que talvez tenha menos conhecimento ali de design, dessas coisas, né? Então, o Wix, ele está ali sempre aprendendo com todo mundo que interage com ele, para poder fazer sugestões para as outras pessoas e também coletar informação dessas pessoas, e aí vira uma bola de neve, né? Tem a biometria comportamental, que é um método de identificação individual, com base numa espécie de assinatura, que usa como princípio o seu comportamento. Então, a forma como você interage com o seu celular, como você toca na tela, o jeito que você arrasta, o jeito que você digita, tudo isso é coletado em tempo real e produzido, né? Produzem com essa informação ali, com esse seu jeito de interagir com o celular, uma assinatura sua. Então, dá para saber quando você está usando que é você e não é outra pessoa, né? Então, os bancos têm utilizado muito isso para a pretexto de antifraude, né? O INSS agora tem usado isso como prova de vida. Então, saber se é realmente o aposentado que está ali sacando o dinheiro dele ou não. Que é muito difícil você reproduzir esse comportamento, né? Cada pessoa vai ter sua própria forma ali de interagir. Então, isso produz o equivalente a uma impressão digital da pessoa, né? Então, ao mesmo tempo, dá para saber, dá para usar isso para um monte de outras coisas também, né? E aí tem a inteligência e a espionagem mesmo, inteligência no sentido militar, né? De coletar informação sem autorização, com objetivo de defesa, e esse uso militar bélico mesmo da inteligência, né? A BIM, CIA, Mossad, Scotland Yard, né? Todas essas agências governamentais têm tecnologias que são contratadas de empresas para poder espionar ali a população para tratar de coisas de segurança nacional, né? Então, já estão vendo que o negócio vai agravando, né? Tem o monitoramento territorial também, que são esses sistemas de larga escala que abrangem esses territórios enormes, né? E aí a gente vai falar mais um pouco disso lá na frente. E tem os sistemas de defesa propriamente dito, né? Então, hoje em dia, você tem esses sistemas totalmente automatizados, né? Drones que voam sozinhos, automaticamente, sem piloto, sem orientação, você só programa ali nele o alvo onde ele tem que atingir. O drone suicida vai lá e cai no alvo sem ter ninguém pilotando. Então, tem uma série de tecnologias que vêm recentes, que todas elas dependem de alguma forma de vigilância e que são, de alguma forma, também devotados à guerra. Seja nessa guerra mais branda de comunicação, da opinião pública, seja realmente no envolvimento bélico direto mesmo, de combate, né? E o que todas essas tecnologias têm em comum? Tudo que eu citei aqui, todas essas empresas, né? A SecureTouch, que faz biometria comportamental, a NSO e a Cognite, que foram contratadas pela BIM no Brasil, a Raytheon / Rafael, que é uma parceria entre uma empresa americana e uma israelense, e a Elbit Systems, são todas empresas israelenses. Tá? Obrigada, Eden, pela resposta. Para mim foram muitas informações novas. Se a gente fica falando, parece que eu tô numa série mesmo, né? Que os nossos contatos acabam sendo muitas vezes realmente, parece tudo muito ficção. E falando nisso, a gente quer que você nos relembre. Para mim é mais do que relembrar, porque eu nem cheguei na fase de lembrar, que é contar um pouco para todo mundo que está aqui assistindo. Provavelmente algumas pessoas já saberão o que é, mas outras pessoas provavelmente não ouviram falar sobre o projeto Sivan, que é dos anos 90,
E o que, que ele tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui hoje? Eu até dei uma googada, dei uma pesquisada nele, mas é interessante todo mundo saber aqui. Então, sobre o projeto Civan, o que ele tem a ver com a nossa conversa e por que ele precisa ser relembrado. Até porque anos 90 a gente tinha uma tecnologia que é diferente da que a gente tem hoje, né? A gente tem um salto aí tecnológico. Então, se você puder descrever para nós, por favor. Sim, com certeza. É muito importante lembrar, né? A tecnologia ela se desenvolve de forma muito histórica, né? Então é uma série de eventos que uma coisa vai levando a outra. Então, compreender a década de 90 principalmente a década de 80 é muito importante para entender o que está acontecendo hoje, né? A década de 80 ela é marcada por essa tendência da esperança no futuro, né? Então, saíram esses filmes tipo De Volta para o Futuro. Não sei se a plateia vai lembrar, mas eu já sou meio tiozão. Então, a minha época foi marcada pelo De Volta para o Futuro, esse fascínio com as tecnologias, que elas trariam a salvação para o mundo, né, dos carros voadores, que no futuro, né, o doc do filme, o cientista do filme, ele vai para o futuro, aí tem um negro na prefeitura, né? Então, assim, a década de 80 é marcada por essa esperança. E o Civan é um bom exemplo disso, tá? Que era um projeto onde se prometia acabar com o tráfico, né, dos madeireiros, do garimpo, proteger as populações indígenas e tal, usando tecnologia de rastreamento territorial, né, de monitoramento territorial. É um sistema de satélites que tinha, combinado com aviões que decolariam quando fosse detectado um incidente, etc., etc., né? E que foi a licitação desse sistema, chegou a ser fechada, mas depois se descobriu que a licitação havia sido fraudada, né? Então, eu quero compartilhar aqui com vocês uma reportagem dos anos 2002, né? Porque o projeto aconteceu, essa licitação aconteceu na década de 90, mas a fraude foi descoberta em 2002, né? Deixa eu colocar aqui. Então, esse é o slide, tá? Que eu apresentei lá na CryptoRave. Certo? Então, tá aqui a matéria da Folha de São Paulo. O que aconteceu, né? Haviam duas empresas concorrendo para pegar a licitação desse projeto de monitoramento da Amazônia, né? Então, iam colocar satélites em todas, né, na Amazônia inteira e tal, e monitorar. Mas o que aconteceu? A CIA, né, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, espionou a concorrente. Era uma empresa francesa, que tá aqui o nome dela, não lembro de cabeça, mas fez uma espionagem, né, no concorrente francês e vazou para o pessoal da Raytheon, que era outra empresa concorrente, essa empresa que tem a parceria com Israel, para dizer quanto que eles iam oferecer na licitação, e assim eles conseguiram oferecer um preço um pouco mais competitivo e eles venceram a licitação dessa forma, né? Então, na época não se sabia, então o governo Fernando Henrique Cardoso fechou o contrato e tal, e depois vazou as provas que estão aqui na reportagem, né? Então, foi um militar da aeronáutica que fez a negociação com a CIA e ofereceu, em troca dessa espionagem, os dados do sistema do Civan para os Estados Unidos utilizarem, né, para combater supostamente aí, o tráfico de drogas ali na Amazônia, né? Então, tá aqui o Fernando Henrique, a foto não está muito boa para o jornal antigo, mas estão os telegramas, né, foram obtidos pela reportagem da Folha de São Paulo, e isso hoje é fato, né? Não existe nenhuma contestação. A licitação foi fraudada e o contrato foi encerrado. Então, o Civan não está em operação por conta dessa reportagem que foi feita aqui pela Folha de São Paulo, tá? Então, assim, o governo norte-americano, ele tinha interesse, né, o interesse que eles alegavam era esse
né, de ter o combate ao narcotráfico facilitado, e por conta disso eles utilizaram a espionagem para auxiliar essa empresa a vencer o contrato e trazer os dados para os Estados Unidos e não para a França. Tá? Então, assim, a gente vai perceber esse padrão que sempre tem essa oferta de nossa, tecnologia incrível, vai nos ajudar bastante, etc, etc. Mas por trás da negociação toda, quase sempre você tem esse tipo de coisa acontecendo. Tá? Deixa eu ver se tem aqui. E aí, onde que isso conecta mais diretamente com Israel? Essa empresa, a Raytheon, tá? Que participou dessa licitação fraudulenta no Brasil, é a mesma que fabrica o Domo de Ferro em Israel, que está em operação até hoje. Tá? Então, o Domo de Ferro, para quem não sabe, né, é aquele sistema que tem radares cobrindo todo o território de Israel, e quando eles detectam algum objeto voador aí e tal, que, né, parece ser um míssil, ele já lança automaticamente um outro míssil para interceptar e proteger né, o céu israelense. Isso foi bem visto agora nesse último ataque que teve do Irã e tal, né? Então, parecia fogos de artifício no céu e tal, mas são mísseis, um interceptando o outro através desses sistemas. Então, essa empresa, ela atua no mundo inteiro, tá? E acho que é bem seguro concluir que o pessoal dessa empresa precisa de conflitos pelo mundo para continuar no negócio lucrativo deles. Eles até fizeram um rebranding, né? Como essa empresa acabou se queimando muito com as diversas fraudes que foram encontradas e, né, todo esse burburinho em torno das guerras e tal, não são bem vistos, etc. Eles fizeram um rebranding, né? De Raytheon, eles passaram a se chamar RTX, mas mantiveram a marca antiga e tal, né? Que está associada com o Domo de Ferro, que é uma coisa que é muito bem vista pela população israelense. Então, eles desenvolveram esse sistema em parceria com uma empresa israelense chamada Rafael, e que eles compartilham ali as tecnologias, principalmente na hora de fazer os testes dos sistemas e tal. Todos esses testes acontecem lá em Israel. E aí, vamos aqui para seguir. Vou tirar aqui o slide e botar vocês. Muita doideira isso aqui. Pronto, consegui. Atenção, Brasil, consegui. Mas aí, quando você quiser botar o slide, me fala que a gente bota para cima de novo. E aí, no outro ponto da apresentação, vocês falam, e aí acho que os dois agora podem trazer isso para a gente, sobre os financiadores do lobby israelense, né? E vocês falam sobre o livro Startup Nation. Como que esses dados ajudam a gente a entender a vigilância internacional de poucos sobre quase todo o planeta, né? É importante destacar que esses dados que vocês trazem são todos públicos, né? Tá tudo aí disponível. E aí eu vou jogar aqui algumas perguntas, né? E aí acho que para a gente fazer essa conversa, né? Então, a gente entender como esses dados ajudam a gente a entender e por que Israel está desenvolvendo essas tecnologias e não outros países, né? Porque a gente está desde o começo aqui, então, falando de uma série de aplicativos, de sites, de tecnologias de guerra, de vigilância, de inúmeras coisas, o ponto de convergência é Israel, que talvez tenha sido aquele ponto da nossa apresentação que eu fiquei, gente, como assim? Que eu não sabia, eu não diria isso assim inicialmente na minha cabeça assim, de que é isso, né? Então, por que é Israel? Quem financia essas empresas? E aí, claro, eu falei que os dados são públicos, mas onde vocês obtiveram isso? Quem quer começar? Reinaldo, por favor. Bom, vamos lá, então. Como vai, pessoal? Obrigado por aqui, um prazer estar de novo aqui com vocês. Então, eu queria voltar só um pouquinho na mesma onda que o Eden veio trazendo para chegar nesse ponto da Startup Nation, que ele vai falar sobre isso. Quando a gente fala do caso Sivan lá atrás, quando a gente fala dessas tecnologias todas que são, como ele citou, várias, como a questão do doxing, que é a perseguição, a questão das digitais, de comportamentais que você tem ali ao mexer num celular, etc., então, num computador, a forma como você navega, tudo isso é interligado a uma rede que não fica dentro do campo da tecnologia, da comunicação, da informação,
ela abrange todos os campos da economia social. Eu acho que esse é um ponto muito relevante, porque as mesmas empresas que operam setores como o setor de guerra, de armamento, ou melhor, as mesmas empresas que operam as ações dessas corporações de armas, de segurança, operam também, essas mesmas empresas operam empresas de saúde, de energia, de ciência, de imobiliário, de tecnologia. Então, assim, o que acontece? Você tem um pequeno grupo de investidores que tem uma influência enorme sobre todos esses setores da economia global, com foco, evidentemente, no Ocidente. E isso demonstra o quão grave é todo esse cenário que a gente chega hoje, principalmente pensando no Brasil, na questão da guerra híbrida, de como esse lobby que a gente está colocando israelense tem o poder, por exemplo, de mudar, de definir uma eleição nos Estados Unidos, que até ontem era falado como a maior democracia do mundo, o que é falso, óbvio, mas hoje em dia é um país extremamente frágil do ponto de vista da democracia, da consolidação democrática, como tem a ver também com o Brasil, que é uma parte muito importante, é um laboratório talvez o mais importante hoje da guerra híbrida. Por quê? Porque todas essas empresas, só fazendo um resumo, até a década de 90, anos 2000, a gente costumava dizer que tinham 500 corporações que mandavam no planeta. Hoje a gente pode dizer que meia dúzia de fundos de investimento mandam nessas 500 corporações, ou, portanto, mandam em todos os setores da economia global. E esses setores têm a ver com o mesmo lobby, têm a ver com o mesmo dinheiro que provoca uma guerra estúpida na Ucrânia, como promove o massacre do povo palestino, como fizeram a guerra cultural no Brasil. Quero completar a última analogia entre o Projeto Sivan e a Lava Jato, porque isso é muito significativo. Quando você teve o escândalo do Projeto Sivan, você tinha o governo consciente, tinha funcionários do governo consciente do que estava acontecendo. Era uma forma de favorecer determinada empresa, a Raytheon. Quando a partir de 2003, você tem um novo governo, um governo que começa a investir mais em tecnologia, em ciência, etc. Isso, evidentemente, vai contra os princípios do que é esse lobby, que não é somente israelense, claro, um lobby, a gente pode dizer ocidental, um lobby do mercado, a gente pode botar como um lobby de Wall Street, mas, assim, não é apenas isso. O que acontece? Com o governo Lula, a gente teve um salto de soberania no que diz respeito ao desenvolvimento de ciência, de tecnologia, a soberania sobre vários aspectos da sociedade, da nossa economia. E isso foi atrapalhando muito esses lobbies. Tá? Principalmente, o Ed vai falar daqui a pouco sobre o State Nation, que é muito interessante. Mas, assim, o que acontece? Em 2016, se consolidou o golpe de Estado contra Dilma, o golpe jurídico parlamentar. Nesse momento, o Brasil desenvolvia, junto com a África do Sul, ou seja, na perspectiva BRICS, toda a parte de aviônica, de armamentos, de comunicação do caça-Gripen. E quando o Brasil teve uma briga com os Estados Unidos, que eles queriam vender sucatas de F-16 e F-18 para a gente, e essa briga, o Lula ganhou a queda de braço e resolveu fazer um contrato com a Grip, que é uma empresa sueca, para ter o compartilhamento da tecnologia. E como o Brasil equiparia esses aviões através de tecnologia própria desenvolvida no Brasil com parceria com a África do Sul, que daria autonomia para o Brasil fazer esses aviões saírem do ar e serem combativos. Tá? E nessa época, a Odebrecht Defense, que era uma empresa que nasceu em 2002, comprou a Mactron, que é uma empresa brasileira super conhecida, que desenvolve satélite de comunicação, e eles começaram a desenvolver mísseis, aviônica e outros tipos de serviços e produtos para o Gripen e para outros setores da máquina militar brasileira, e não só brasileira. Começou a fazer frente a grandes empresas globais de armamentistas, como a Lockheed Martin, a própria Boeing, a Raytheon, a Elbit System, e isso começou, obviamente, a incomodar esse setor. Em 2016, houve o golpe de Estado. A votação foi em agosto, se eu não me engano. Em outubro, se consolidou a compra da Odebrecht Defense, respectivamente, da Mactron pela Elbit System, que é a maior empresa
do mundo de armamentos e é em sede de Israel e é a maioria das suas ações acionistas são capital israelense. Então, assim, eu fiz essa retrospectiva para dizer que tudo isso veio sendo construído com o passar do tempo. E hoje, a gente viu há pouco tempo nos noticiários, o leite que as crianças consomem no sul global, que é de menor qualidade das crianças do norte global, vem exatamente disso. Desses fundos de investimento que querem sufocar cada vez mais as próprias corporações para que elas baixem a qualidade, para que elas contratem menos, demitam funcionários e deem mais lucros para os caras que estão ali investindo nas suas ações. Então, assim, a crueldade é do início ao fim. Quando a gente fala que o que isso tem a ver com a guerra da Ucrânia e com a guerra e com o massacre palestino em Gaza, que essas mesmas empresas que têm o controle sobre esses mesmos fundos que têm o controle sobre empresas armamentistas, que têm o controle sobre a mídia, que têm o controle sobre os alimentos que serão doados, teoricamente, por refugiados de Gaza, que têm controle sobre os remédios que serão, teoricamente, doados para os refugiados e o povo de Gaza. Todo o dinheiro é o mesmo dinheiro. Então, assim, quando a gente fala em lobby israelense ou lobby sionista, o Éder vai falar um pouco sobre isso agora, nós não estamos falando na prática sobre religião, sobre etnia, sobre nacionalismo, sobre cultura. A gente está falando sobre dinheiro, é muito dinheiro. Agora eu passo a palavra para o Éder para ele falar o que é realmente essa teoria que não é da conspiração. Ela é real e ela está aí para a gente ver. Se eu puder, eu queria apresentar aqui mais algumas telas. Teriam muitas telas para mostrar, mas eu vou dar só algumas de exemplo, tá? Deixa eu... Aqui. Então, eu estou aqui com essa tela aberta aqui, que são os principais acionistas da Amazon.com, sabe? Aquela empresa que vendia livro e agora virou uma gigante da tecnologia, investe em IA, etc, etc. Então, obviamente, o Jeff Bezos é o principal acionista hoje, ele tem 9% da empresa. Depois vem um grupo chamado Vanguard, com 7%, e um outro chamado BlackRock, com 7%, depois um outro chamado State Street, etc, etc. Tá? JP Morgan. Tirando o Jeff Bezos e a ex-esposa dele aqui, todas essas empresas são fundos de investimento. Tá? Aí eu não vou entrar muito, porque aí gastaria muito tempo aqui do nosso programa, mas assim, pode anotar aí, procurar quem são essas empresas. Você vai ver que são todas fundos de investimento. O que essas empresas fazem? Elas pegam o dinheiro meu, seu e tal, como se fosse um banco, né? E para oferecer um retorno maior, em vez de você botar na poupança, você dá para essa empresa gerir o dinheiro por você. Você compra cotas lá e tal, e eles que alocam o dinheiro, né? Então, você está vendo aqui que não é pouco dinheiro, não, tá? Só aqui na Amazon, essa Vanguard tem 138 bilhões de dólares, que, né, é equivalente aos 7% que eles têm da Amazon. Tá? Só nessa empresa. Então, aí você vai para a Microsoft. Tá? Também bem conhecida e tal. Então, aqui todo mundo de novo. Vanguard, BlackRock, State Street, Fidelity, JP Morgan. Aí, de novo, a Vanguard com 260 bilhões. Meta, que é a empresa do Facebook, WhatsApp, etc. Está aqui a Vanguard de novo com 80 bilhões, é a principal acionista. Alphabet, Google, está aqui a Vanguard de novo, é a principal acionista. Certo? Eu poderia colocar aqui, entediar vocês aqui, o resto do programa todo, mostrando essas tabelas. Esses caras são donos do New York Times, do Washington Post, de quase todo jornal grande dos Estados Unidos que você imaginar. Esses caras são os principais acionistas, principalmente essas duas empresas aqui, a Vanguard e a BlackRock. Tá?
Então, ou seja, a mesma empresa que está noticiando a guerra pertence, né, a maior parte dela, para ser justo, pertence à mesma empresa que fabrica as armas que estão soltando as bombas e os aviões que estão né, decolando com as bombas. Enfim, é tudo do mesmo dono, tá? Ou dos mesmos donos, digamos assim. Todos esses caras aqui, quase todas as empresas estão lá em Wall Street. Eles são vizinhos, tomam café junto, né? Então, assim, é isso que o Renato está falando. Isso não são os Illuminati, tá, gente? Que tem essas reuniões secretas. Isso aqui é tudo aberto, tá? É reconhecido pelo governo dos Estados Unidos, é declarado, isso aqui é informação pública, tá? E, assim, simplesmente ninguém se importa, né? Então, mas por que é importante saber disso? Porque, obviamente, esses grupos não vão agir, né? É bem fácil perceber que essas empresas elas não vão agir no sentido de ter um jornal que denuncia que a guerra na Palestina não pode continuar se eles são donos do jornal. O jornal não vai falar isso. É muito mais provável que o jornal queira falar que, olha, pô, é chato, né? Tem um conflito, não sei lá o quê, para não também ficar muito na cara, mas, em linhas gerais, né, não vai haver um posicionamento mais incisivo pelo fim dos conflitos, porque essas empresas, elas são empresas que têm o objetivo de lucrar e trazer lucro para os acionistas e para os depositários, digamos assim, do dinheiro. E aí não é uma única pessoa, não é um cara e tal. Você vê que eles pegam o dinheiro de muitos fundos diferentes, que pegam o dinheiro de muitas pessoas diferentes e concentra isso tudo na mão dessas 10, 12 empresas, que a partir daí distribuem esse dinheiro nesse aglomerado de empresas. Então, combina um pouco de mídia, combina um pouco de armamento, combina um pouco de varejo, enfim, né? Tecnologia. Então, tudo dentro de uma estrutura que tem o propósito de fazer esse dinheiro ser o mais rentável possível, tá? Com base nisso, nós fizemos uma pesquisa, deixa eu compartilhar aqui uma outra coisa, onde nós raspamos, tá? 118, eu vou mostrar aqui rapidinho. Nós raspamos 118 artigos, a gente tinha essa desconfiança de que tinha alguma coisa errada com o noticiário do New York Times. E com o intuito de analisar o conteúdo, né? Então, cadê? Então, ó, tá aqui os 118 artigos, tá? Deixa eu botar de novo. Eu fiz um videozinho, certo? Em nenhum desses artigos que vocês estão vendo aí na tela consta a palavra genocídio, exceto quando ela é citada entre aspas. Tá? Então, sempre que se fala de genocídio nessas matérias que vocês estão vendo passando aí, então eu montei para provar que a gente realmente olhou tudo, né, automaticamente. A palavra genocídio ela está sempre entre aspas. A gente usou um software para fazer esse levantamento, né? Ou seja, eles não consideram que o que está acontecendo lá na Palestina é um genocídio. Eles só falam de genocídio, por exemplo, quando estão falando dos protestos lá das universidades, né, onde os estudantes estão dizendo que é um genocídio, aí eles sempre colocam entre aspas. Então não usam palavras como massacre, como chacina, etc, etc. A gente tinha essa desconfiança, né, então a gente fez essa análise, e no meio da análise surgiu uma outra matéria do Intercept, tá, onde vazou um memorando interno do New York Times, orientando os jornalistas a não usarem certas palavras. Tá? Aí a gente já estava fazendo a pesquisa, tá? E aí surgiu essa matéria. Tá? Então,
aqui do Intercept, onde o Intercept conseguiu um vazamento aí de um grupo de WhatsApp onde a editora-chefe do New York Times dava orientações aí a respeito de quais palavras se podia usar ou não podia. Eu estou dizendo aqui que foi o dono da Vanguard, o dono da BlackRock, que chegou lá e falou explicitamente isso. Não estou dizendo isso, tá? Mas, no mínimo, dá para ver um padrão que tem aqui, né? Então, os caras são os donos das mesmas empresas, estão interessados no conflito. Aí surge essa notícia. A gente fez a pesquisa, surge a notícia e tal. Tudo indica, né? Tudo indica que há um interesse muito forte de manter esse conflito do jeito que ele está. Ou seja, né, a população palestina servindo aí como mecanismo para se continuar o conflito e se continuar o financiamento, né, dessa guerra toda. Os Estados Unidos acabou de aprovar um pacote de 61 bilhões de dólares, né? Eles mandaram 100 mil agora para o desastre em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, e mandaram 61 bilhões, né, de dólares para o conflito ucraniano e mais 6 para o conflito lá da Palestina. Ou seja, esse dinheiro vai voltar todo para essas empresas que fabricam as bombas, que fabricam os aviões, etc, etc. Tá? Então, esse é o cerne da pesquisa, né? Aí, quando a gente tem dentro da pergunta por que Israel e não outro país, a gente lembra de um presidente israelense que teve chamado Shimon Peres, tá? Esse cara, ele prefaciou um livro, né, escrito pelo Council of Foreign Relations, que é um think tank lá dos Estados Unidos, né, onde eles narram a história do milagre econômico israelense. Está aqui a capa do livro, né, é um best-seller do New York Times. E eles mesmos chamam Israel, nesse livro, a nação de startups, né? Eu convidaria todo mundo a ler esse livro dentro de uma perspectiva crítica, né? Assim, não endossando o conteúdo, mas olhar dentro de uma perspectiva crítica, onde eles, no livro, né? E que o Shimon Peres endossa o livro, claro, ele faz uma introdução. E qual que é a característica, né? O Israel, o Shimon Peres, ele criou um projeto econômico para o Estado de Israel baseado em transformar Israel no Vale do Silício da vigilância da guerra, né? Dentro dessas características aí. É um país que, né, na concepção dele, está cercado de inimigos, tem cobaias naturais. Isso que está entre aspas está escrito literalmente na tradução em português do livro, tá? Que é a população de classe média. Você tem um território limitado, onde você consegue, né, um laboratório onde você consegue gastar menos para fazer os testes, né? Então tem um trecho do livro de um cara que fala que ele estava montando uma empresa de carro elétrico lá atrás, em 2011, não é agora que já está tudo dominado, que dependeria de ter pouco território para ver se o modelo dele era válido. Então, como os israelenses não conseguiriam sair de carro para um país vizinho, eles ficariam constritos ali naquele território menor, o investimento para testar o modelo seria menor. Então, isso está descrito no livro. Você tem a presença de conflitos de pequena escala, né? Você tem o empreendedorismo militarizado, todos os cidadãos homens de Israel, eles precisam necessariamente servir nas forças de ocupação israelenses, certo? E o livro cita isso como uma das características também, que o pensamento empreendedor vem do serviço militar obrigatório, onde, inclusive, a pessoa acabou de vir da reserva, em 2 dias ela está na frente, no fronte de combate. Tá? Então, você tem também uma vasta abundância de mão de obra barata, que são os palestinos ali, porque Israel vive um regime de apartheid hoje. Então, você tem esse modelo, né, do Vale do Silício, onde os intelectuais, os criadores de tecnologia, etc., são, né, esses militares israelenses.
E a população é que limpa o banheiro, que varre a casa, né? Que faz todo esse serviço aí, digamos, de segunda classe, é relegado para a população palestina, porque Israel hoje é um estado de apartheid. Tá? E você tem o financiamento ilimitado por conta do interesse dos Estados Unidos. Tem uma citação do secretário de Estado do Ronald Reagan, o Alexander Haig, onde ele fala que o Israel é um porta-aviões inafundável dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, que serve ali de base, porque quase ninguém, nenhum dos países ali gosta dos Estados Unidos, tem conflito ali por conta do mundo árabe, etc. Mas eles encontraram em Israel essa base para operar ali no Oriente Médio. Então, é muito importante estrategicamente para os Estados Unidos estar presente nesse país. Então, eles ficam enviando fomento ilimitado para manter o Estado de pé ali. E essas empresas que, se elas fossem abertas nos Estados Unidos com testando espionagem, testando isso, testando aquilo, a população norte-americana certamente não ficaria contente com isso. Então, eles desenvolvem, incubam as empresas em Israel e depois elas são adquiridas por algum conglomerado maior dos Estados Unidos. Então, esse é o milagre econômico criado pelo Shimon Peres, que venceu o Nobel da Paz, inclusive. Né? Curioso. Então, esse que é o modelo econômico que, né, vem bancando aí o milagre econômico do Estado de Israel. São muitas informações, são muitas conexões. Eu acho que dá para ir fundo, assim, ó, você mostrando desde lá no início, essa pessoa ganha dinheiro com isso. Eu acho que isso, gente, eu vou falar para quem está assistindo. Eu acho que não só para esses casos que o Eden falou, que já faz assim, nossa, os dados estão públicos, eles nem estão enganando a gente. Eles não estão falando, olha, eu sou dono de tudo isso aqui, ó. Mas para você ir procurar, ninguém procura, é muito difícil alguém que vai procurar. Mas isso a gente pode ver em outros casos também, tá, gente? Às vezes até no jornalismo do Brasil, se você for puxando na mídia tradicional com quem que está envolvido, quais são as empresas, tudo isso, você é até meio assustador, assim, em alguns casos, né? Mas Eden e Rei, a gente ainda tem mais aqui 12 minutos finais, vamos fazer uma última pergunta aqui, que a gente quer saber o seguinte, vamos falar de Brasil, né? Quais são os riscos para o Brasil diante da nossa relação, da relação do Brasil com Israel? E até porque muito está se falando, né, sobre Israel, principalmente depois que veio a guerra, tudo. E não só depois da guerra, né? O Jair Bolsonaro também trouxe muito a pauta de Israel para o cenário nacional, também alavancou mais ainda. E qual a importância da recente decisão do governo brasileiro de suspender a compra de obuseiros israelenses? E aqui, gente, coloco até um parênteses que a Manu colocou, o BIT venceu a concorrência milionária do Exército para fortalecer o equipamento, né? Enfim, Eden e Rei, se vocês puderem falar um pouquinho para a gente sobre isso, eu acho que a gente fica bem bacana aí. Claro, Marcelo, acho um tema super importante, sabe? E assim, de fato, eu não espero, eu pensei que teria que ter mais luta para a gente conseguir cancelar, por exemplo, a compra dos obuseiros da Elbit System. O que acontece? Vamos voltar um pouquinho naquelas declarações do Lula na cúpula africana, onde ele abertamente falou em genocídio e falou que aquelas práticas se assemelhavam às práticas nazistas. Se assemelhavam às práticas nazistas, não afirmou. Nesse mesmo período, diversos líderes globais eles tinham feito críticas fortes ao Estado de Israel contra o massacre do povo palestino. Mas a fala do Lula foi vista como algo fora do normal, algo que não poderia ter sido falado. Por quê? Porque naquele momento o Lula se colocava perante todo mundo, perante a cúpula africana, ele tinha acabado de sair da cúpula dos países árabes, como um líder global, defendendo não o cessar-fogo, mas que se parasse a ocupação israelense a Gaza e que a ONU, de forma firme,
aprovasse a fundação do Estado palestino. E isso interessa em muitos problemas em relação não só ao Brasil, o Lula como presidente brasileiro, mas como em relação também à política internacional. O Lula se colocando como líder. Naquele momento, a extrema-direita e o próprio mercado, o próprio sistema financeiro que tem como, vamos botar ícones aí, a Vanguard, a BlackRock, mais meia dúzia, se incomoda com um país que fala sobre desdolarização, um governo que quer fortalecer um bloco contra-hegemônico como o BRICS e que se coloca muitas das vezes contra essa política hegemônica desse campo de Wall Street. O escândalo foi enorme, o Lula foi massacrado e ele não arredou o pé. Mas uma coisa que é fundamental entender em todo esse processo, empresas como a Elbit System, por exemplo, que é a que tem maior influência no Brasil, o que acontece? Essa empresa é proprietária de serviços e produtos de defesa, depois como sistemas de aviônica, sistemas de cibernético, sistemas de radar, sistemas de treinamento de campo de batalha, sistema de segurança não somente das Forças Armadas, como também de órgãos de segurança no Estado do Brasil. Fora que essa empresa ela é muito ligada a esse lobby desses acionistas. Então, o que acontece? Se você parar para pensar, esses mesmos acionistas, esses mesmos fundos de investimento, eles investem mais no agro brasileiro do que o próprio Plano Safra. Eles investem em indústrias farmacêuticas no Brasil e no mundo, em tecnologia, nas big techs, de forma muito pesada. Então, eles têm toda a máquina para poder ir contra fazer uma pressão no governo brasileiro. E a impressão que deixa é que o governo brasileiro, por mais que o Lula seja um cara que todo mundo conhece como conciliador, ele não está tendo espaço para conciliação, ele está com a faca no pescoço. E cortar relações comerciais com Israel, como a Turquia fez, ou diplomáticas, seria algo assim muito drástico que faria o governo realmente, talvez até um apagão na segurança. E ter um intencionamento muito forte, mas todos nós vimos com muitos bons olhos essa atitude do governo em cancelar essa compra como protesto contra o que o governo israelense está fazendo contra o povo palestino e também para que esses contratos sejam mais claros, sejam mais abertos, para que toda a sociedade possa participar. Então, eu vejo como muito positivo. Agora, o lobby israelense no Brasil, o lobby do mercado financeiro, desses grandes incorporadores, desses grandes fundos de investimento, não vai parar. E hoje, sem dúvida, o Lula é o maior alvo da extrema-direita global. Ele se coloca como um líder, não só do campo progressista, mas do campo liberal, entre aspas, civilizado. Ele se coloca como o principal líder no mundo hoje. E ele se colocou como alvo. Então, a gente vai ter algumas tensões pela frente ainda. O Max Blumenthal, né, que é um jornalista britânico que cobre bastante a Palestina há muito tempo já, ele nos falou lá numa outra mesa da Crypto Rave que o Brasil ele tem uma oportunidade única de se colocar como propositor de um outro modelo para o mundo, né, que não é esse bélico do desenvolvimento da indústria, da tecnologia voltada em torno do militarismo, né? E o Lula ele é a principal expressão, acho, disso, né? Acho que o Brasil é o único país que tem força nesse momento para fazer esse embate no Ocidente. Claro, você tem a China lá que é um dos grandes concorrentes dos Estados Unidos, mas no Ocidente o Brasil é o único país que tem condição realmente de fazer esse enfrentamento, né? Então, por isso, o Lula, obviamente, vai ser alvejado. Então, assim, onde que entra o Bolsonaro nisso também, né? O Bolsonaro, no governo dele, contratou aí essas ferramentas da NSO e da Cognite para usar na ABIN, que é a CIA do Brasil, né? E eles fizeram uma condição que o Bolsonaro aceitou, que o governo brasileiro não poderia usar essas ferramentas para espionar cidadãos norte-americanos ou israelenses. Então, você está vendo o surgimento de uma coisa
também de ficção científica, que é o apartheid digital, né? Então, quem tem direito de ser espionado e quem não tem, né? De não ser espionado, no caso, né? Então, se você é norte-americano, você tem menos risco aí de ser alvejado por uma operação dessa né, militar do que se você for um brasileiro, por exemplo, né? Então, para além disso, essas empresas que fabricam esses sistemas, elas não são imunes também, né? Apesar de serem as criadoras dos sistemas, elas têm falhas. Então, tem uma reportagem aqui do Globo, tá? Não é nossa, mas de que um desses softwares expuseram dados lá na empresa, lá na matriz em Israel. Então, ou seja, a ABIN usou aqui para espionar os brasileiros, aí os dados dos brasileiros foram espionados aqui no Brasil, estão lá disponíveis para qualquer um pegar em Israel, né? Porque a empresa não cuidou bem da segurança desses dados. Então, esse é um risco assim, inimaginável, né? Hoje, num mundo onde você consegue mandar um drone numa coordenada de GPS, um drone suicida, aí a empresa não cuida bem, acontece um acidente, é bem complicado, né? Então começa a ficar preocupante, assim, não quero criar alarmismo e tal, mas antigamente a gente falava de que, privacidade e tal, numa coisa mais ideológica, mais abstrata. Hoje a gente tem riscos que são materiais e são reais, assim, né? E visíveis que estão acontecendo no mundo. Então, esse é realmente, assim, é um risco que a mim me preocupa bastante, né, em particular, e que está levando aí a criação do que eu chamo de apartheid digital, né? É isso, eu acho que encerramos e o Rei caiu, ele falou aqui que caiu a internet lá, da conexão dele aqui com a gente, mas já estávamos realmente finalizando, acho que o recado foi dado, queria muito agradecer ao Rei e ao Éden por toda essa aula, né? Acho que Mandaram um Marcela drone lá na casa dele. Vamos ver o que está acontecendo. Eu acho que Marcela e quem está assistindo a gente sai assim como eu saí lá da Crypto Rave, tipo, a cabeça saindo fumacinha, né? Enfim, já vou jogar a palavra para vocês para os agradecimentos finais, mas lembrando, né, quero agradecer aqui FAPERJ, NCT-DSI, NCT-INEAC, enfim, TV 247, a galera toda que a gente sempre agradece, CAP e CNPq, e dizer que estamos indo ao ar no sábado, em que significa que ontem, sexta-feira, foi inaugurado o CODES, que é o Centro de Referência aí no ensino do combate à desinformação na UF, do qual eu, Marcela, o Rei, a gente faz parte, numa ideia realmente de ensinar a combater desinformação e, consequentemente, levar boa informação para todo mundo, isso ser realmente um currículo escolar e universitário para toda e qualquer pessoa. A gente está entrando a gente já entrou, né, nesse momento em que a desinformação é um grande perigo, então saber combater é importantíssimo. Então, queria também dizer que vem aí o CODES e vamos em frente. Obrigada, Marcela, e obrigada, Éden. Obrigada, Manu, obrigada, Éden, foi ótimo. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Acessem lá radicantes.org, que temos muito material desse tipo lá, que a gente investiga e publicamos lá. Boa.